Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou o Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. No entanto, vocês devem ter percebido, aqueles que acompanham o IL Flash mais assiduamente, eu estive adoentado nas últimas semanas, nos últimos dias, desde a nossa muito bem sucedida Conferência Internacional da Liberdade em São Paulo, contraí o famigerado Covid e isso nos deixou sem um episódio, o episódio da semana anterior. Então hoje nós teremos um episódio duplo, num único vídeo, os 2 IL Flashes das últimas 2 semanas. Começando pelo IL Flash que foi adiado, dos dias 30 de maio a 6 de junho, os artigos que mais fizeram sucesso naquele período, nós tivemos inicialmente um texto do nosso caríssimo colunista Gabriel Wilhans sobre o homeschooling. Homeschooling, uma defesa da liberdade familiar. Com a surpreendente aprovação, comenta o Gabriel, do chamado homeschooling na Câmara dos Deputados brasileira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já havia sinalizado que na Câmara Alta o projeto não seria tratado com prioridade ou celeridade, mas ele foi aprovado na Câmara dos Deputados. Nós passamos a ser bombardeados nas redes sociais com manchetes alarmistas, clamores dos especialistas, isso é o fim do mundo, isso vai deseducar as nossas crianças. Uma tentativa de tornar essa modalidade de ensino doméstico, que é aceita como legítima em vários países como Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, Canadá, Japão, Reino Unido, Itália, Suíça, entre outros, como se ela fosse apenas um devaneio bolsonarista e coisa de fanáticos da extrema-direita. O Gabriel Wilhans é um colunista do Instituto Liberal bastante crítico em vários aspectos ao bolsonarismo e ao governo Bolsonaro. E, no entanto, ele está elogiando a pauta, né? Basta dizer e ter bom senso para concluir que o ensino domiciliar, se regulamentado, jamais irá rivalizar com o ensino regular em número de adeptos. A maioria dos pais, dos responsáveis, vai continuar matriculando seus filhos nas escolas. Porque qualquer outra abordagem fugiria à sua realidade de tempo, à sua realidade econômica, social. Eles vão matricular os filhos nas escolas. Mas se o número de adeptos, como percentual da população, diz o Gabriel, continuará a ser ínfimo, por que perder tempo debatendo esse assunto? Porque, ele mesmo responde, a liberdade de todos, mesmo dos grupos mais minoritários da população, deve ser levada em conta. Mesmo que seja uma minoria da população que faça uso do homeschooling, ela tem que ter a liberdade de fazer uso desse recurso. É um princípio liberal, totalmente de acordo com os postulados do liberalismo. O Gabriel defende que haja algum tipo de regulação desse ensino, para que haja um acompanhamento do nível de formação daqueles estudantes que são educados em casa, mas que esta opção seja liberada, seja aberta a esses estudantes, como é aberta a opção de matricular os estudantes nas escolas. Por falar em formação de mentes, formação de consciências, nós temos um artigo do Ian Zimmer, A Mente Revolucionária, parte 4, Influências Marxistas sobre Hitler. O artigo é mais um da série de 7 partes, A Mente Revolucionária, que o Yanker publicou ao longo dos últimos dias, das últimas semanas, em que ele destaca a mentalidade revolucionária do nacionalsocialismo. Ele usa o exemplo de Hitler, citando Hitler, que objetivamente disse o seguinte: muito aprendi do marxismo, confesso sem meias palavras. Seus métodos me instruíram. Os novos métodos utilizados no combate político foram inventados essencialmente pelos marxistas. Só tive mesmo que tomá-los de empréstimo e burilá-los para dispor de quase tudo o que nos fazia falta, disse Hitler. Então, ele analisa como o próprio Hitler reconheceu o grande líder do nacionalsocialismo alemão, o Führer, como os nazistas o chamavam. Ele mesmo externou que houve influências das estratégias e das retóricas marxistas sobre o nazismo. É um tema bem polêmico, bem sensível, que o Yanker resgata nesta parte 4 da sua grande série sobre a mente revolucionária. Mente revolucionária, mente lacradora, é esse tipo de problema, esse tipo de doença com que liberais e conservadores têm lidado no período da modernidade. Os grandes embates intelectuais da modernidade, da contemporaneidade.
E nesta linha entra o artigo da coluna Judiciário em Foco, da advogada Kátia Magalhães, a Suprema Lacração Eleitoreira. Diz a Kátia, no país onde a morosidade do judiciário é reconhecida como fator primordial para o chamado custo Brasil, alguns poucos conflitos parecem escolhidos a dedo para tramitarem com uma agilidade de fazer inveja a nações mais avançadas. Foi o que observamos em relação a uma medida proposta pelo Partido dos Trabalhadores e siglas aliadas, né, ao PT, no último dia 12 de maio, perante o Supremo Tribunal Federal, em cujos autos a ministra relatora já havia proferido um primeiro despacho no dia 30 do mesmo mês. O caso diz respeito a uma ação de descumprimento de preceito fundamental, apresentada por legendas de esquerda para exigirem o reconhecimento de um genocídio contra negros supostamente em curso entre nós, assim como a implementação de uma série de políticas públicas descritas no Plano Nacional de Enfrentamento ao Racismo Institucional e a Política de Morte à População Negra. Política de morte à população negra. Na cabeça dessa gente, existe no Brasil uma matança generalizada e sistemática como política pública da população de cor negra, população de pele negra, e na verdade a maior parte da nossa população é naturalmente miscigenada, qualquer que seja a sua fenotipia. Eu acho que eu não preciso dizer mais nada sobre esse artigo. Na sequência, nós temos uma reprise, uma repostagem de um texto do Roberto Rachevsky, A Trajetória de Alan Turing, um dos maiores heróis da história moderna. Alan Turing, ele sim, vítima de preconceito, né? Era um cientista britânico que desempenhou um papel crucial na quebra de mensagens codificadas, interceptadas, que permitiram aos aliados, durante a Segunda Guerra Mundial, derrotar os nazistas em muitos compromissos cruciais, incluindo a Batalha do Atlântico. E ao fazer isso, portanto, ajudou os aliados, ajudou os países ocidentais e a própria União Soviética, na época fazia parte dos aliados, a derrotar a ameaça do nazismo e do fascismo, a ameaça do Japão imperialista, a ameaça do eixo. Alan Turing, infelizmente, foi condenado por homossexualismo, que era um crime na época no Reino Unido, castrado quimicamente e morreu por envenenamento por cianeto. Uma morte que gera controvérsias até hoje. Então, está aí a homenagem feita pelo Roberto Rachevsky, que é alguém que realmente fez muito pela liberdade, já que nos ajudou a derrotar a ameaça do eixo, porque se o eixo vencesse, todos podemos imaginar os prejuízos que a liberdade teria no mundo. E também foi vítima da intolerância, foi vítima de um problema real, e realmente havia uma criminalização da prática, da vivência, da sexualidade homossexual no Reino Unido da época. Por falar nessa discussão toda sobre liberdade, sobre se a mentalidade revolucionária tem algum propósito, se ela tem alguma razão de ser, se ela funciona, se as suas consequências ideológicas, entre elas o socialismo, conseguem gerar bons frutos, nós temos um texto do João Luiz Mauad sensacional, uma síntese brilhante, sobre a verdade acerca do suposto socialismo sueco que sempre vem à tona nas discussões entre os liberais no Brasil. A realidade sobre o sistema sueco, que ele elenca basicamente a história do desenvolvimento econômico na Suécia, mostrando que as verdadeiras reformas responsáveis pelos desenvolvimentos econômicos e sociais que a Suécia experimentou foram as reformas liberais, que somente elas possibilitaram o desenvolvimento de algum tipo de estado de bem-estar social na Suécia. Que até hoje a Suécia tem um sistema de forte abertura econômica, de muitas facilidades para abertura de empresas, para todos esses tipos de processos que dizem respeito à atividade econômica que são preconizados pelos liberais. Nós temos mais uma reprise no IL Flash dessa semana, um artigo do Rainer Zittelmann, também sobre alguma coisa que é muito levantada contra os liberais, que é o tema da ecologia. Economias planificadas destroem o meio ambiente mais do que qualquer outro sistema. É uma demonstração que o Rainer Zittelmann nos traz de como nos países socialistas, efetivamente como a China, existe muito mais agressão ao meio ambiente do que nos sistemas capitalistas, ao contrário do que se costuma dizer. E na liderança do IL Flash daquela semana, nós temos um texto do João Luiz Mauad, A Sabedoria de Clint Eastwood.
Nascido em 1930, Clint Eastwood, o ator e cineasta pró-armas e pró-liberdade norte-americano, é aí homenageado nesse artigo na liderança com uma lista de citações dele em que ele defende abertamente políticas de orientação liberal e libertária. Entre os dias 6 de junho e 13 de junho, o episódio do IL Flash efetivamente desta semana, nós temos os seguintes artigos. Em primeiro lugar, o artigo do Roberto Rachevsky, Ayn Rand e o conceito de caridade. Esse texto do Rachevsky também é uma republicação em que ele discorre sobre o que a Ayn Rand, a grande filósofa do objetivismo, pensava sobre a ideia de caridade. Dizendo que caridade só é caridade de verdade quando a doação ou ajuda que se está chamando de caridosa, caritativa, observa alguns princípios morais do objetivismo, tanto no que se refere ao doador quanto ao suposto beneficiado. Racionalidade, honestidade, produtividade, independência e principalmente justiça, que são virtudes na visão objetivista. É a lista de virtudes elencadas pela Ayn Rand, por exemplo, no seu trabalho A Virtude do Egoísmo, que eu recomendo para os interessados em conhecer de forma mais objetiva e sistemática a filosofia de Ayn Rand. Da Ayn Rand, nós pulamos para outro autor importante da história do pensamento liberal e libertário, especificamente. Do João Luiz Mauad, mais uma vez, A Sabedoria de Murray Newton Rothbard. Rothbard, nascido em 2 de março de 1926 e falecido em 7 de janeiro de 95, é o autor homenageado nesse episódio com uma relação de citações. Nós devemos, a maioria dos liberais brasileiros conhece, ouviu falar de Rothbard, foi o autor que fundou o anarcocapitalismo, o anarquismo de mercado, com a sua teoria da privatização absoluta de tudo o que existe, inclusive das funções que o liberalismo clássico conserva nas mãos do Estado, prioritariamente a segurança e a justiça. Bem, também do João Luiz Mauad, do mesmo, nós temos o texto Saiba o que fazer para ajudar o seu filho adolescente apaixonado pelas ideias socialistas. É um convite do Mauad que ele tenta orientar os pais a como lidar com seus filhos que se deixam encantar pelas teorias socialistas e coletivistas. Ele convida os pais a adotarem uma abordagem de diálogo, explicando aos seus filhos por que o capitalismo é a abordagem mais moral, se baseia no atendimento às necessidades e gostos dos outros, no serviço do mercado, na oferta de produção no mercado e na liberdade que nós temos de atuar, de ter a iniciativa que nós desejarmos, no contexto que desejarmos, no nicho de mercado que desejarmos. Também do João Luiz Mauad, A Sabedoria de Thomas Edison. Esse é uma repostagem, é uma homenagem a Thomas Alva Edison, nascido no dia 11 de fevereiro de 1847 em Ohio, nos Estados Unidos, um famoso inventor, cientista e empresário conhecido pela sua importância na criação da lâmpada, da energia elétrica. Segundo o Mauad, o Thomas Edison não se destacou propriamente pela defesa intelectual da liberdade, mas por ter sido um dos maiores usuários e beneficiários dela, porque se transformou num exemplo de empreendedorismo para gerações que o sucederam. Bom, alguém que agora vai ser criticado é o ministro Paulo Guedes, no artigo do Roberto Rachevsky. O que o ministro Paulo Guedes quer com seu apelo aos supermercadistas? Vocês que acompanham o noticiário devem ter visto que o ministro da Economia do governo Bolsonaro, Paulo Guedes, durante uma transmissão que ficou gravada, portanto tem-se o vídeo disso, ninguém pode dizer a imprensa grande mídia inventou que o nosso ministro disse isso, que o presidente assinou embaixo. Não, estava lá o Bolsonaro e Paulo Guedes na transmissão e ele efetivamente disse estas palavras. Ninguém pode dizer o contrário com base em teorias falaciosas de conspiração. Paulo Guedes disse aos empresários que estava pedindo a eles que, em nome do patriotismo, em nome do Brasil, no momento difícil que nós estamos enfrentando, em que os males da esquerda podem retornar, e é verdade, podem mesmo, que os empresários controlassem os preços por 2 a 3 meses. Não deixe os preços subirem. No mínimo, um posicionamento bastante contraditório com as teorias da escola de Chicago de que Paulo Guedes se diz discípulo.
Segundo o Rachevsky, o que o ministro quer é que os empresários falseiem a realidade, evadindo-se do fato de que o governo diminuiu o poder aquisitivo de cada moeda do real por conta da inflação que ele, representante do governo, como ministro da Economia, criou através do Tesouro e do Banco Central. O Rachevsky toma o cuidado devido de destacar que não é apenas responsabilidade do Paulo Guedes e do governo Bolsonaro o aumento da inflação, mas que eles têm responsabilidade na visão dele e que eles não podem querer que os empresários se punam, se penitenciem por algo que não é responsabilidade deles. Nenhuma. Não é culpa do empresariado que a inflação tenha subido. Não faz sentido que o empresariado promova por si mesmo uma manipulação artificial do mercado contra todos os postulados liberais e baixe os preços na canetada. Na própria canetada, mesmo que não seja uma imposição do governo. Então é um pedido, no mínimo, ingênuo e tolo do ministro Paulo Guedes, que não tem nada a ver com liberalismo, esse apelo dele. Mas ele se diz representante da Escola de Chicago. Para entender melhor o que é a Escola de Chicago, nós temos um texto da página Liberalismo Brazuca, também repostado. Entenda as diferenças entre a Escola Austríaca e a Escola de Chicago de Economia, que é uma exposição histórico-teórica das duas escolas liberais, mostrando a diferença entre elas, especialmente o apelo mais matemático da Escola de Chicago. De maneira geral, existe uma aceitação maior ao papel do Estado entre os chicaguistas do que entre os austríacos. Mesmo se, por exemplo, a gente pegar um Hayek, que é um pensador austríaco com uma visão mais parecida com a visão dos chicaguistas, como o Milton Friedman, o Hayek vai ser a favor da desestatização do dinheiro, enquanto os chicaguistas serão apegados à ideia do Banco Central. Isso não é regra. Se a gente for voltar para um Karl Menger, por exemplo, fundador da escola austríaca, ele defendia uma presença do Estado maior do que muitos dos seus sucessores na mesma escola, mas existem essas diferenças principiológicas e, de maneira geral, entre essas duas escolas, e o texto tenta sistematizá-las, identificá-las para o público interessado em conhecer melhor as diferentes correntes de pensamento liberais, nesse caso, correntes econômicas. E na liderança deste IL Flash, nós temos um texto do historiador Rainer Zittelmann, a quem agradecemos mais uma vez por ter estado conosco na Conferência Internacional da Liberdade. Argentinos desesperados depositam suas esperanças em mais capitalismo. O professor Rainer conversou conosco durante o período da conferência, dividiu conosco as suas impressões da sua visita à Argentina, e ele realmente registrou tudo o que ele sintetiza neste texto, que a crise da Argentina está chegando ao seu auge, esperando-se uma taxa de inflação atingindo 70% a 80% ainda este ano. Cada vez mais argentinos estão depositando suas esperanças em mais economia de mercado para resolver os problemas do país. E o Rainer fala então da sua experiência com os think tanks e grupos liberais e libertários daquele país, mostrando como ele ficou feliz e satisfeito de ver que muita gente está realmente apostando no discurso liberal, libertário. Tanto é que o próprio Javier Milei, que é um possível presidenciável argentino, vem pregando abertamente esse tipo de discurso. Vamos ver até que ponto esta onda libertária na Argentina consegue se sustentar para fazer frente ao legado kirchnerista, peronista, intervencionista, estatizante que toma conta daquele país há tantas décadas. Esse foi o nosso IL Flash duplo de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima!